Me chamo David Vinícius Coelho Campos e, juntamente com o Felipe Coelho Barreto, eu vou apresentar esse trabalho aqui referente à ligação, à conexão de um tema da matemática discreta com um campo da ciência da computação. Esse é um trabalho como pré-requisito da disciplina Mata 42, disciplina de matemática discreta. O nosso tema escolhido foi a criptografia, no caso, um método de criptografia chamado RCA e testes de primalidade. Testes de primalidade, no caso, o estudo de números primos, envolve muitos campos que têm relação com a matemática discreta. Esses principais temas aqui são os principais temas que vão ser relacionados nesse trabalho, que é aritmética modular, teoria dos números, obviamente que bem superficialmente, algoritmos de primalidade e métodos de criptografia. Isso daqui são os temas de ciência da computação e de matemática discreta que vai ter nesse trabalho. Então, primeiramente, o que é criptografia? Criptografia é definida como a maneira de estabelecer uma comunicação na presença de terceiros, de modo que só eu, a pessoa que encaminhou a mensagem e a pessoa que recebeu a mensagem possa saber o seu conteúdo. Isso que é criptografia. Ou seja, eu posso proteger a minha comunicação mesmo na presença de terceiros. E para entender a criptografia, a gente precisa estabelecer o conceito de chaves assimétricas. As chaves assimétricas estabelecem uma comunicação unilateral, ou seja, eu vou ter uma primeira chave, essa primeira chave vai criptografar a minha mensagem, e eu vou ter uma segunda chave, que se chama chave privada. Essa segunda chave vai descriptografar a minha mensagem. Perceba que qualquer pessoa pode ter a minha chave pública, justamente porque ela é chamada de chave pública. Mas só eu, no caso, só uma pessoa pode ter a chave privada. Essa é a chave privada que vai permitir que a pessoa que montou esse algoritmo possa chegar ao texto original. No caso, na nossa criptografia RCA, eu tenho esses dois tipos de chaves. Qualquer pessoa criptografa usando a minha chave pública. Qualquer pessoa pode encaminhar uma mensagem para mim. Mas só eu posso ver essa mensagem utilizando a minha chave privada, que ela é uma chave que ela vai permitir que o meu algoritmo descriptografe esta minha mensagem. Por isso que é chamada de chave privada. Só eu tenho essa chave, só eu posso chegar a mensagem original que foi encaminhada a mim. Esse tipo de criptografia, ele utiliza o conceito de intratabilidade de problemas matemáticos, que são problemas que não podem ser resolvidos em um tempo polinomial. Esse é um exemplo desse tipo de problema, é a fatoração de números muito grandes. Se eu tenho um número, por exemplo, de 1000 algarismos ou 2000 algarismos, é muito difícil eu fatorar esse número para que eu chegue em um produto de números primos. É realmente muito difícil e eu não consigo resolver isso em um tempo hábil. E assim funciona essa criptografia. Vou mostrar um exemplo aqui dela no slide, eu vou mostrar um exemplo e no final a gente vai mostrar tanto um teste de primalidade, que eu vou explicar para que eles servem logo mais. Digamos que eu tenho isso daqui é a minha cifra. Eu vou relacionar cada letra a um número. Mas é com base nisso que esse algoritmo funciona. Então, eu tenho dois números grandes. Tem que ser números primos. Porque, tendo números primos, isso torna fácil para que eu realize essa criptografia e para que a pessoa que tente quebrar, isso torna mais difícil para ela. São ainda mais difícil. Eu vou ter o meu N, por exemplo, no caso hipotético que eu estou citando aqui, igual a 35. E aí eu vou ter essas duas formas. Primeira, a minha letra escolhida, ou seja, escolha uma letra aqui, é elevado a lambda. Lambda é um expoente aleatório, qualquer. Vai ser congruente, isso aqui não é igual, é um congruente a C módulo de N. C é a minha mensagem criptografada. Esse método aqui, ele é considerado a minha chave pública, como eu mostro no próximo slide. Esse método que eu usei, letra escolhida a um expoente aleatório é igual ao meu valor x, ou ao meu valor c, é considerado minha chave pública. Qualquer pessoa pode pegar uma das minhas cifras e pode elevar um expoente aleatório e chegar nesse meu valor criptografado. Mas só a pessoa
que criou, que gerou os números primos, esses números eles são secretos, só a pessoa que coordenou essa criptografia RCA, que tem esses números primos, vai poder chegar nessa fórmula aqui. D é igual ao módulo de P menos 1 vezes Q menos 1. Isso aqui é chamado de módulo inverso. E através desse módulo inverso, eu posso chegar no meu valor original, mas eu só chego no meu valor original se eu tiver P e se eu tiver Q. E só tem P e Q a pessoa que possui a minha chave privada. Minha chave privada, eu tenho os meus valores P e Q. É por isso que desse daqui é considerado minha chave privada, porque só uma pessoa pode ter esses valores, que foi a pessoa que montou, que criou o algoritmo, no caso. No caso, isso quer dizer que só uma pessoa pode descriptografar essa mensagem. Aqui o exemplo. Eu tenho 17, 17 é aqui a minha letra R. R é 17 elevado a um valor, o que é aleatório. E aí a gente vai chegar no X, aqui resolvendo essa equação modular. A gente chega aqui em 16 módulo de 35. Criptografia é minha mensagem, minha chave pública. Mas só a pessoa que sabe que 35 é um módulo de dois números primos, no caso, dá para saber, mas digamos que esse número aqui tem 1000 algarismos, que torna muito mais difícil. Só a pessoa que sabe esse 35 aqui, ela vai poder aplicar esse valor aqui. No caso, como é 35, é 7 e 5. São os dois números primos. Aí eu tenho 7 menos 1, 6. 5 menos 1, 4. Multiplicação dos dois dá 24. E eu vou fazer o meu valor criptografado elevado a D é igual ao meu valor original módulo de N. Exatamente o mesmo valor, mas eu preciso de P e Q. E aí, como é 24, 16 a 24, que é igual a x módulo de 35. Isso aqui a gente volta para o nosso valor original. Se colocar isso aqui em qualquer calculadora, percebe que é verdadeira, essa afirmação é congruente, aqui esses valores são congruentes, e eu posso chegar no meu valor original. E aqui a gente tem os nossos testes de primalidade. Primeiramente, eu falei que a gente precisa de números primos muito grandes. Números primos são infinitos, conforme é afirmado na teoria dos números. E fatorar um número que é formado pela multiplicação de números primos é difícil. Um número grande assim é difícil. Mas como é que eu gero um número primo tão grande assim? Porque conforme a gente vai gerando números, conforme a gente vai seguindo na reta dos números, ou seja, alcançando valores cada vez maiores, lembrando que isso aqui tem que ser um número de pelo menos 1000 algarismos ou mais, fica cada vez mais difícil encontrar um número primo. A probabilidade de encontrar um número primo ela diminui exponencialmente, logaritmicamente no caso, mas a probabilidade dela diminui. E é por isso que eu preciso de um algoritmo que seja capaz de identificar se o meu número é primo mesmo. Ou seja, pegue um valor muito grande em um tempo hábil, diga esse número é primo ou esse número não é primo, e parta para um novo valor, dizer se ele é primo ou não é primo, e assim eu posso gerar P e Q primos. Ou seja, a gente gera um valor randômico e testa. Esse aqui é o teorema de Fermat. Eu não vou me apresentar, me aprofundar muito no teorema de Fermat, porque no final desse vídeo aqui, Felipe ele já vai estar mostrando a aplicação do teorema de Fermat no algoritmo, vai estar mostrando uma aplicação funcional do teorema de Fermat para gerar um número primo grande. Seria útil, por exemplo, que a gente queira montar um algoritmo de criptografia RCA, que diz que essa prova aqui, A, sendo A um número qualquer, elevado a P, P é o meu número primo, que eu vou testar, menos 1, é congruente a 1 módulo de P. Se P é primo, essa afirmação aqui é verídica, ou seja, um número primo menos 1 elevado a um valor A pode ser um valor qualquer, contanto que seja menor que P, é congruente, ou seja, isso daqui é verdadeiro. Eu tenho essa afirmação verdadeira e esse teste de Fermat funciona. Em 99% dos casos. Em alguns casos, o teste de Fermat falha. É por isso que ele não é considerado um teste muito eficiente para a criptografia. Mas 99% já é muito eficiente, já é muito bom para que a gente mostre uma aplicação prática assim, de maneira educacional. Mostrar como é que funciona. E eu tenho outros testes de primalidade. Eu vou mostrar esse daqui porque atualmente ele é o mais usado, é chamado de teste de Miller-Rabin. Isso aqui é um pseudocódigo.
Eu não vou explicar parte a parte do pseudocódigo, eu só vou dizer que, no geral, ele tem um número n e ele tem um valor s. Meu valor s vai dizer quantas vezes esse código vai rodar em forma de loop. A cada loop que eu rodo, eu vou ativar, eu vou rodar, no caso, essa minha função witness, que ela é a minha testemunha, e eu vou rodar diferentes testemunhas, diferentes valores de A para N. Eu vou mostrar o que faz essa função witness aqui agora, mas o importante é dizer que esse código ele vai rodar um loop com vários valores da minha testemunha, para a minha função testemunha. E o que faz a minha função testemunha? Miller provou que se a gente tem A elevado a D congruente a 1, ou A elevado a 2 elevado a R vezes D congruente a menos 1 módulo de N, se a gente tem esses valores aqui, A é a minha testemunha da minha primalidade de N. N é o meu valor, obviamente. É o meu número que eu vou testar. Se isso daqui é verdadeiro, quer dizer que N é certamente com 99,9,9. Atualmente ainda não encontraram um caso em que esse teste falhe. Então, com quase totalmente de certeza, N é um número primo. Isso daqui é o teste de Miller. Rabin ele foi responsável por estruturar o nosso algoritmo. Como é que isso funciona? O que é que vale D? O que é R aqui? D é exatamente isso daqui. Se eu tenho um número N, no caso, esse número tem que ser primo para essa congruência funcionar. Se eu tenho um número N menos 1, eu posso dividir esse número em fatores de 2 elevado a S vezes D. D, no caso, é um valor que é ímpar e que torna verdadeiro isso daqui. 2 elevado a um S qualquer, vezes o meu valor ímpar. E, no caso, esse meu valor ímpar seria o meu D. E aqui a gente tem o nosso R. R é a mesma coisa que o nosso S, só que ele é menor do que S. Pode ser qualquer valor menor do que S. Então, a gente tem aqui N-1. Digamos que a gente tem um número primo 19. Aí, 19 menos 1 é 18. E eu vou dividir ele em fatores dessa fórmula aqui. 2 elevado a S vezes D. 2 elevado a 1 vezes 9 é igual a 18. E aí eu posso testar o primeiro caso. O primeiro caso diz que A elevado, ou seja, número A qualquer, então, desde que seja menor do que o meu valor N. Por exemplo, 5. 5 elevado a D, 9 aqui. Eu vou chegar nesse valor aqui, eu vou fazer a minha equação, vou resolver. E eu vou chegar que isso daqui é igual a realmente 1 módulo de 19. Tanto que se eu fizer aqui na calculadora, só por exemplo, esse número aqui, que é 5 elevado a 9, módulo de 19, a gente chega em 1. Ou seja, se um desses casos funcionar, a gente vai ter aqui que N é primo. E no nosso algoritmo, a gente testa com vários valores para A, para ter certeza de que o nosso valor é primo. Agora a gente vai mostrar um teste, exatamente de primalidade também, que prova, que vai atestar a primalidade de um número que é gerado randomicamente. Vai ser baseado nas ideias de Fermat, no pequeno teorema de Fermat. Olá, professor. Me chamo Felipe Coelho Barreto. Estou aqui para apresentar a minha parte do mini projeto da disciplina de Matemática Discreta, do curso Bacharelado em Ciência da Computação. Nós decidimos trazer uma aplicação da matemática discreta na computação entre os algoritmos de criptografia RSA e testes de primalidade de Fermat, atuando na criptografia de um determinado valor, gerando um inteiro primo com largura em bits pré-determinada. O funcionamento do código é bem simples. Eu construí utilizando a linguagem Python e 3 métodos. O primeiro método solicita o número a ser testado e retorna true caso ele seja primo. Esse número fornecido passa pelo teorema de primalidade de Fermat, que tem probabilidade de acerto de 99,9%, representando um alto grau de precisão, desde que sejam seguidas todas as instruções. O segundo método gera aleatoriamente um inteiro, que é o candidato a número primo. Não sabemos se é primo ou não, baseado em uma largura de bits pré-definida, podendo gerar números imensos dependendo da largura. Contudo, utilizando grandes larguras, a geração leva muito mais tempo. O terceiro e último método se mantém gerando candidatos primos, usando o segundo método para isso. Todos os números gerados passam pelo teorema, até que um deles é comprovado realmente um primo, e pode ser retornado e exibido na tela como estarei mostrando agora.
E aqui nós confirmamos que o número gerado é sim um número primo. Para elucidar a capacidade dessa tecnologia, trouxe algumas das aplicações dela atualmente. Utilizamos ela para e-mails, e-commerces, assinaturas digitais, compras online, senhas, mensagens. Por exemplo, se quiséssemos enviar a mensagem 14, passando pelo teorema, resultaria na mensagem criptografada 53, que apenas o receptor dessa mensagem poderia descriptografar a partir de uma chave privada que só ele teria. Este foi o mini projeto. Muito obrigado pela atenção.